acesso à nossa plataforma lá que o Ivan fez, porque a gente precisa que vocês acessem e façam as tarefas lá. Isso tudo é material de estudo. Isso tudo é material de estudo. E a gente viu que tem algumas pessoas que não conseguiram acessar. Quem não conseguiu acessar precisa procurar a gente no particular para a gente poder ajudar vocês e finalizar. Então a gente tem até dia 30 para finalizar tudo. Inclusive, o do AvaMec tem que ser antes. A gente já pediu para vocês mandarem o certificado. Hoje, pela manhã, já baixei alguns, já baixei na semana passada outros e vou fazer uma relação, colocar lá no nosso grupo. Quem não constar o nome lá é porque eu não encontrei ou no e-mail ou no WhatsApp que vocês tinham mandado, tá bom? E aí a gente fecha isso, tá bom? Obrigada. E a professora Marcinha falou, né, a gente já tem uma data importantíssima, né, Márcia? Sede do Ministério Público não é uma sede, é um espaço político, né? O Ministério Público abria suas portas para receber o GAPSE, como já fez anteriormente. Mas é um momento que marca também o nosso momento. Hoje nós temos 72 municípios que já sinalizaram estar com GAPSE. Nós vamos precisar dessa representação. É nessa representação, nessa mobilização que as coisas se movem. O MEC não iria pagar passagem de pessoas para vir aqui, para falar com o Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro não tivesse esse movimento reconhecido, né, Márcia? E nem o Ministério de mandar, esse material para a gente estudar como pioneiro, né? Naquilo que nós fomos lá, dissemos, olha, precisa, e fomos ouvidos pelo trabalho que o GAPSE desempenha. Né? Mas estar no Ministério Público, a gente também provocar o Ministério Público. Hoje o CAU Educação, as políticas públicas em prol da educação. Okay? Então a gente conta com todos nesse dia 30, Márcia já vai mandar o ofício também. Só tem um probleminha, a gente só vai conseguir disponibilizar uma vaga por município. Porque lá só tem capacidade, a gente está tentando. A obra está lá nesse momento tentando. Porque até onde a gente sabe, a gente só conseguiu a vaga, ela vai tentar o auditório maior, que é aquele que a gente sempre usa, que cabe 300 pessoas. O problema de tentar o maior é porque vai ser esvaziado, que não é, porque a gente só tem 120 cursistas ao todo. Mas se a gente só conseguir o que está pré-reservado, que hoje de manhã a gente conseguiu fechar, só cabe 100 pessoas. E 100 a gente só vai conseguir dar uma vaga para cada município, pensando em convidar todos esses outros ausentes para chegar a 92. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer aquela questão, né? As primeiras inscrições, aí a gente trava em 90, aí não encheu, aí libera para o município levar mais um, entendeu? Então, assim, vai conversando entre si quem é que vai a princípio, pensando que a gente vai dar um prazo. Se aqueles municípios que ainda não têm representantes do GAPSE não se manifestarem até, sei lá, vou dar o prazo, vamos dizer, dia 15, dia 16, sei lá, de outubro, a gente abre, e aí, para aqueles municípios que já tiverem feito a primeira inscrição, quem chegar primeiro, infelizmente, vai ser. Se a gente conseguiu de 300, podem ir todos vocês que estão inscritos em 120, mais alguém, né? Ou aí a gente vai conversando, tá bom? Agora eu paro por aqui e convido o nosso ilustre professor Walter, que... Não, as questões estão aqui, eles vão receber, né? Cada um vai receber a pastinha. Na pastinha tem as questões, tem um aviso importante do PDF, tem a bibliografia básica e a complementar, tem a legislação, os documentos governamentais que são importantes serem lidos para se constituir o fórum, tá bom? E agora a gente convida a Walter para conversar com a gente e falar sobre a questão dos conselhos e a sua organização do fórum, dos conselhos escolares. E depois a gente volta a fazer perguntas e respostas e conversar literalmente, porque esse é o momento da gente tecer uma teia verdadeira para construir esses conselhos fortalecidos e esse fórum que a gente tanto deseja, tá bom? Vocês voltam, obrigada. Bom, se o tempo permitir,
eu gostaria de conversar com vocês mais duas coisas. Sobre o professor e a professora que trabalham na Secretaria da Educação, isso precisa começar a ganhar mais visibilidade, e sobre a possibilidade de nós fazermos o Encontro Nacional de Conselheiros Escolares. Excelente! Bom, eu entendo que agora é uma conversa entre nós. Sintam-se bem à vontade, tá certo? Se alguém tiver vontade de falar, só levantar o braço, eu paro, passo o microfone e você fala. Então não é palestra, não é conferência, não é nada disso, é uma conversa entre nós. E a nossa base é o caderno 12. O caderno 12, ele foi escrito, engraçado, né? Porque contar a história de como foi escrito o caderno 12. Está ao vivo, tem problema? Não tem não. O caderno 12, ele foi escrito com... Nosso movimento está muito forte já, crescendo. E tem uma coisa que a Márcia falou aqui, que eu estou impressionado com o processo histórico que a gente está vivendo. Por quê? Porque em 1996, a LDB foi promulgada e com o Conselho Escolar, que era lá, o artigo 14 estava lá. Só que de 96 até 2000, 2004, a gente não tinha quase nada de movimento no Brasil. Mesmo que em Natal a gente tinha feito, nós conseguimos fazer a eleição para diretor e conselho escolar em 1987. Então desde 87 que a gente tinha conselho escolar, mas não estava posto no Brasil. E bem antes da LDB também a gente já tinha construído a lógica de conselho, a gente chamava de conselho escolar mesmo. E então, de 96 até 2006, quando vai se criar o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Então a gente levou um bom tempo aí, né? Acho que uns anos, mais de 10 anos, para que o Ministério da Educação tivesse uma ação mais efetiva com o programa, que foi financiado pela ONU, né, pela Unesco, e que possibilitou a gente escrever os cadernos, difundir os cadernos, divulgar os cadernos com oficinas. E aí se viajou o Brasil todo fazendo oficinas, e os cadernos foram testados lá em Natal, inclusive os primeiros cadernos, até os 3. E como nós temos avançado muito no Brasil em termos de organização do Conselho Escolar, eu recebi a ligação de Arlindo, que era o diretor, né, e Roberto estava sob a direção de Arlindo. E Arlindo me ligou porque a gente precisava entender o que era que estava acontecendo em Fortaleza, no Ceará. Porque em Fortaleza estava existindo um movimento muito forte e eles tinham criado um fórum de conselhos escolares, né? Então, isso em 2005, 2008, 2007, 2008. Fortaleza criou o fórum dos conselhos escolares. E fazíamos encontros de conselheiros escolares com 1.500 conselheiros escolares. Era uma coisa assim imensa. Era muita gente, o auditório, 1.500 pessoas, os ônibus, a logística, o almoço, era uma coisa... Eu acho que era o segundo evento mais caro da Prefeitura de Fortaleza, porque a Prefeita de Fortaleza resolveu investir nos conselhos escolares. E aí era o segundo mais caro que a gente tinha evento, era dos conselhos escolares, né? Com toda a logística que tinha. E daí Arlindo liga para mim e pede que eu escreva um caderno sobre o Fórum dos Conselhos Escolares. Aí minha vida sempre foi coletiva. Aí eu disse, não, eu sozinho não escrevo não. Mas tem Cefisa, que eu sabia que era quem articulava em Fortaleza, e tem um pai, que é seu Valério, aqui de Natal, que foi quem inspirou Cefisa. Quando Cefisa veio ao encontro nacional, no encontro nacional encontrou um pai de Natal, que era seu Valério, contou para ela como era que a gente fazia em Natal, e aí ela foi para Fortaleza e começou a organizar. O que é que isso diz para a gente? Que as pessoas fazem uma diferença imensa, né? Quando ela está convencida e ela compreende, para fazer, ela vai lá e faz as coisas. Então Cefisa foi e organizou o movimento e conseguiu envolver a prefeita também, e aí conseguiu deslanchar o movimento dos conselhos escolares. E aí nós nos reunimos, conversamos muito, não tínhamos essa facilidade ainda do Meeting. E aí eu ia muito a Fortaleza, a gente ia, eu, pai, Cefisa, e a gente começou a discutir e escrevemos o Caderno 12. Vocês percebem que o Caderno 12 tem uma aproximação muito grande do cotidiano da escola. A gente tem cadernos
conceituais que estão escritos que nos ajudaram demais no Brasil. E a entrada do pai, escrevendo junto com a gente, ajudou muito a gente a pensar mais e você fica também. Bom, a outra coisa, então a gente escreveu o caderno 12 em 2009. Faz 15 anos que esse caderno foi escrito. Tem muitas coisas que eu nem penso mais do que está escrito. Se eu puder escrever de outro jeito. A coisa das raízes, da raiz, do fundamento, da planta, né? Já mudei minha ideia sobre os fundamentos. Mas bem, como vocês estudaram, leram o caderno 12, fiquem à vontade, tá certo? Para perguntar, problematizar. Se eu souber responder, eu respondo. Se não souber, eu pego teu contato e depois te mando uma resposta possível, tá certo? Bom, então nós estamos trabalhando. O Rio de Janeiro, Márcia falou e é muito interessante, porque o Rio de Janeiro está provocando o Ministério da Educação. Está provocando mesmo. E o Rio de Janeiro está tão ousado que já está fazendo um debate do módulo 5. Ninguém está instaurado no módulo 5. Então, O povo abusado. não é? Quando chegar para o Brasil o módulo 5, vocês já fizeram. Eu vou estar mencionando 6. Para frente. Muito interessante como o movimento está acontecendo aqui. Mas isso também tem pessoas muito importantes, como o Davi, como o Silma, não é? Eu acho que foram os dois que começaram. Porque no encontro nacional que nós realizávamos com o Ministério, então participava como consultor do Ministério, teve um encontro nacional, não sei se foi o segundo ou o terceiro. Nós tivemos 6 encontros. Todo ano a gente realizava um encontro. Era maravilhoso, porque a gente ia para um hotel todo o Brasil e passava quase uma semana, né? Uma semana juntos, só trocando experiências. Como é que está lá em Manaus, como é que está lá, né, em Porto Alegre, como é que está lá. E assim a gente ia lá do Acre, como é que está em Rondônia, e assim a gente saía com uma visão muito boa sobre como é que está o movimento em todo o país. O ministro da Educação ia, discutia conosco, os deputados, e a gente conseguiu realizar uma sessão pública dentro do Congresso Nacional. Isso que fez as coisas avançarem um bocado também, né? Luiz Erundina, que é deputada, assumiu o projeto, ela e Fátima Bezerra. Depois a Fátima foi para o Senado, né? Pois bem, então vocês estão nesse movimento e é uma tarefa enorme conversar com vocês. Eu confesso que eu fiquei meio pensando assim, será que eu vou ter gás para conversar? Porque foram 2 dias, né? A gente falando de manhã de tarde, e vamos fechar o ciclo agora. Mas que cada sessão nossa só me nutria mais. Porque eu acho que sentir as pessoas, ver como acontece, que toda sessão tinha 3 experiências, né? Abrindo a sessão. Foi muito bacana. Bom, toda ação, ela se sustenta em uma formação, tá certo? Toda ação, ela se sustenta em uma formação. Então, uma frase que a gente usava muito no movimento estudantil, que era estudantes unidos jamais serão vencidos. Aí eu comecei a pensar sobre isso, e eu acho que não basta estar junto, não. A gente tem que estar junto, mas sabendo o que é que a gente quer. Então, não basta estar junto, tem que ter consciência, né? Mesmo que essa consciência vá se experimentando e vá aperfeiçoando com a experiência. Mas, de qualquer modo, a gente precisa ter uma compreensão sobre por que eu estou me movendo nesta direção ou naquela direção. Então, é a consciência que dá para a gente isso. Por isso, a ideia de que toda ação ela se sustenta numa formação. Porque a formação ela é uma organização de redes neurais no corpo da gente. Então, nós somos movidos por aquilo que nós acreditamos, né? Inclusive, eu estava dando ainda no livro do Heisenberg, Ordenação da Realidade, até a física, em certa medida, não sei se tem professores de física, até a ciência, ela, em última análise, é acreditar que o átomo é o átomo. Entende? Porque a gente chega num ponto que é acreditar. Não tem tanta comprovação assim, né? E a comprovação é de algo que nós estamos nominando. Portanto, as palavras não são as coisas. Nós somos das palavras. As palavras são muito importantes. Tem um filósofo que é pouco estudado, que é Gorgias. Ele tem um livro dele que ele começa dizendo: a forma de falar é um modo de pensar. Toda forma de falar, todas as línguas, são um modo de compreender e pensar o mundo. Então, por isso,
que eu quero lhes parabenizar pelo ato de estar fazendo o curso e ao mesmo tempo estar fazendo uma aula nesse ritmo, né, online, para tentar organizar melhor o pensamento, a partir do que está sendo lido. E é muito importante que a gente, em pouco tempo que a gente tem, mas se dedique mesmo. Porque tem uma hora na ação que ou você entende e aponta o caminho ou você se perde. Tem horas muito difíceis, tem horas muito tensas, tem horas que você é convidado a desistir das coisas. Porque, inclusive, isso que nós estamos fazendo, olha, quase tudo é contra. Então, envolver as pessoas no conselho escolar, possibilitar a compreensão, a gente enfrenta muita resistência. Por que a gente enfrenta a resistência? Aí eu estou me sentindo aqui falando com intelectuais, tá certo? Vocês são intelectuais, vocês estão pensando, vocês estão organizando, vocês estão agindo. Isso é praxis, não é? Isso é uma ação motivada pela consciência dos motivos da ação. Eu sinto e sei por que eu estou me movimentando nessa direção. Isso é muito importante. Então, nós trabalhamos, aí tem coisas muito importantes, a paciência histórica. Nós trabalhamos a formação continuada para quem não continua. Então isso tem que estar muito na gente, com tranquilidade. Quando você começa a sentir que trabalhou a formação e que envolveu muita gente, as pessoas estão saindo, estão indo para outros lugares, já não estão mais no conselho. Na secretaria também, vocês são deslocadas, às vezes, do setor, do departamento, da coisa, do lugar que vocês trabalham, não é? E às vezes violentamente, nem lhe perguntam nada, simplesmente você agora vai para ali. Né? Basta a gente ter mudança de governo e de política. Ano que vem, ó. Estamos na inércia, né? Estamos na incerteza, Se o tempo der, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Opa. Eu tenho estudado sobre isso. Ótimo. Tem muita coisa importante para a gente perceber. Ó, até meia-noite aqui. Estamos tranquilos. Bom, eu quero tornar público também o agradecimento à Priscila e a Leite, né? Pela forma que receberam, e uma marca aqui que eu percebo no GAFS é o cuidado, sabe? A gente trabalha com gente, a gente trabalha com pessoas, é o cuidado com tudo que a gente faz, desde as coisas menores, como é que vai estar organizado o auditório, como é que vai estar organizada a sala. Esse princípio do cuidado com o outro afeta. Quando o outro se sente cuidado, afeta, não abre portas, entende? Se o outro chega para a atividade e a gente as coisas ficam relaxadas demais, desleixadas demais, já afeta também o sentido contrário. Então esse cuidado, esse receber é de uma importância enorme, esse cuidado com os indivíduos, trabalhar com pessoas, eles são indivíduos, não é todo mundo igual, né? Então Priscila é show. Não é? Priscila é show. Eu tenho acompanhado elas duas, eu tenho aprendido muito com elas duas. E esse princípio do cuidado é fortíssimo, né? Bom, então, isso é outro aspecto para nós que trabalhamos. A formação é uma organização das ideias em meu corpo para agir. Então, qual é a coisa mais importante que está acontecendo aqui agora? O que é que a gente veio fazer? Se encontrar. E a gente veio se encontrar para organizar mais e melhor as nossas ideias no corpo da gente para agir. Então, eu ministrando aula, eu sempre falo para os licenciados que professor não vai para a sala de aula se encontrar com alunos. Professor vai para a sala de aula se encontrar com corações batendo. E não vai levar o conteúdo. Nós vamos juntos buscar o conhecimento. Entende? Então, o que eu estou trazendo aqui agora é uma busca junto com vocês de como pensar mais e melhor o Fórum dos Conselhos Escolares, que é o que está posto para a gente nesse momento. Daí, então, essa ideia de que a gente organiza e reorganiza o pensamento quando a gente estuda. Eu não sei como vocês sentem, mas todas as vezes que eu aprendo uma coisa nova, eu tenho um prazer grande, porque parece que explode dentro de mim e me expande, né? Expande a gente o tempo todo. Cada vez que a gente aprende uma coisa nova, expande, sabe? E é muito grande o que tem dentro da gente, em termos de potência e expansão. É muito grande. Então, por isso que eu adoro aprender novas. Hoje eu já tenho tantas aulas aqui,
Dois estudantes me levaram lá atrás, me mostraram como é a escola, foi fantástico, muito bacana. Bom, estudo para ter, aí pronto, a formação ela organiza ideias em mim, por isso que a gente está tendo os cadernos, estudando para tentar organizar. E outra coisa, viu? Conselho escolar não é algo dado, não é algo pronto, não é algo que você estudando, agora eu entendo o conselho escolar. Todo conselho escolar é feito por gente, e gente é movediça. O tempo todo a gente reorganiza. Por isso que eu estou dizendo que eu estou falando com intelectuais, porque nós não somos coisas para fazer coisas, nós somos gente que cuida e trabalha com gente, portanto a gente pensa sobre o que a gente está fazendo. E eu queria fazer um convite a vocês a esquecer um pouco aspectos da nossa academia, porque quando a gente na universidade, todo mundo aqui acredita que deve ter passado na universidade, quando a gente está na universidade, que a gente chega com alguma ideia, é impressionante como algum professor vai olhar para você e vai dizer segundo quem? Ou então vai te pedir qual é a referência. Como se a gente não criasse, como se a gente não pensasse. Tudo bem que a gente se nutre com as leituras, e as leituras nutrem o nosso pensamento. Mas estudar não é consumir e reproduzir. Estudar é criar e recriar. Então, quando eu estudo, e aí um aspecto muito importante para nós que exercemos, que somos intelectuais, é a antropofagia. É a capacidade de devorar sem boca. É a capacidade de estudar e ler, mas de não se tornar refém de autor nenhum. Porque o que nós buscamos é o que os autores buscam. Portanto, eu não me encerro na ideia do autor, porque eu tenho o autor e tenho minha vida. Então, o autor nutre minha vida e me faz seguir. Um exemplo fortíssimo de antropófago que a gente tem é Paulo Freire. Quando você tem um bom repertório, vai lendo o livro dele, você percebe, ó, isso aqui está lá em fulano de tal, isso aqui é uma formulação de fulano, isso aqui. Mas ele consegue reorganizar tudo isso, porque ele não está reproduzindo, nem está só consumindo. Ele está criando e recriando ideias. Então, isso que a gente precisa fazer, se assumir autoralmente. Eu vou dizer uma coisa que foi uma experiência minha pessoal. Eu estava na Bahia, em Salvador, um auditório bem grande, eu fazendo lá a palestra, isso aí trabalhando com o conselho escolar, ensinando também, né? Mas outros assuntos também da academia. E no meio da palestra, eu me dei conta, eu digo, aí eu parei assim, eu disse, poxa, eu posso dizer. O que isso significou para mim, pensando aqui com vocês? Eu me autorizei. Entende? A gente precisa se autorizar a dizer as coisas, a escrever as coisas, a apontar caminhos, a resolver problemas. Então nós somos autoras e autoras e a gente carrega essa possibilidade, né? Agora, claro, que eu serei um autor melhor quanto mais leitura e repertório eu tiver. Quanto mais repertório eu tenho, mais eu tenho uma capacidade de, verificando esse repertório que me habita, de apontar o caminho, que pode ser um caminho que é o trabalho que está sendo feito. Estudo para ter posição política frente ao mundo. Posição política não é qual partido eu pertenço só. Eu posso pertencer, obrigado, Afonso. Eu posso pertencer a um partido político e nem entender o programa do partido. Entende? Então, e nós temos perdido muito em termos de partidos, de compreensão de partido político, né? E os partidos mais disputam as eleições do que apresentam seus programas. Qual é? E o programa não é uma lista do que eu vou fazer. O programa é uma compreensão, e por ter a compreensão do mundo, o nosso programa é este aqui. Então, quer dizer, os partidos precisam ter um entendimento do mundo. E aí, Márcia tocou uma coisa fundamental, a gente precisa entender o momento que o planeta se encontra e qual é o meu programa, mas não qualquer programa para voto, é um programa mesmo que eu aponto e que, portanto, eu peço aos outros que se sintam representados, ou convido os outros a se sentir representados no programa. Então, programa, nos grêmios estudantis, quando os meninos fazem programa, geralmente é uma lista de coisas. A gente vai fazer isso. Programa não é lista de ação. Programa é um entendimento. Como é que a gente entende? Por entender assim, as nossas ações são essas. Porque a gente compreende nessa direção. Isso é fundamental para partir. Então a gente se posiciona politicamente frente ao mundo.
Eu penso que nos posicionarmos politicamente frente ao mundo significa, não é falar mal de ninguém, nem de prefeito, nem de governo, nem de presidente, é garantir que os nossos estudantes aprendam. Eu acho que uma das posições políticas muito forte hoje é não perder a esperança, é acreditar, não deixar que roubem a alegria da gente, porque ninguém compra as dores da gente, nem nossas alegrias, e portanto viver as dores, mas viver as alegrias, né? E portanto a gente seguir, tem que seguir, né? E aí, garantindo isso, porque a nossa luta, tem tanta coisa que eu queria falar para vocês, o tempo não vai dar, eu preciso contar vocês. Fica à vontade. Não, mas é pelo seguinte, eu discuti com o Daniel Cara sobre, ele estava comigo lá na mesa, e a gente estava discutindo, ele é do direito à educação, né? E eu estava perguntando o seguinte, bom, o movimento é o direito à educação, então a gente tem um movimento nacional para garantir o direito à educação, isso é importante. Mas o problema é, que educação nós queremos ter direito? Eu não quero só escola, não quero só dinheiro. Eu quero saber que educação a gente quer ter direito. Não quero só tempo integral. Pois não quero só tempo integral. Não é disso que a gente está falando. É do que ser humano a gente deseja. Que projeto de educação, portanto, a gente quer. Né? E aí eu não vou entrar muito nisso, mas tem me afetado muito as visões quilombolas e as visões indígenas. As cosmovisões indígenas e quilombolas foram interditadas por nosso colonizador e, portanto, nós estamos reproduzindo o processo de educação escolar do nosso colonizador. Então, isso que é o problema. A gente está lutando e garantindo escolas, mas o conteúdo que está sendo trabalhado é um conteúdo de dominação. Entende? Eu vou dar um exemplo. Nós chamamos e ensinamos aos estudantes que o nosso continente é América. E a gente tem dúvida disso, não põe isso em dúvida. Só que com o debate dos povos indígenas, dos Andes, por exemplo, tem avançado muito nisso, o povo do norte da Colômbia chamava de Abiyala. Antes de o colonizador chegar, o que circulava entre nosso povo, primeiro, né, era Abiyala. E aí eu fui atrás do que é que significa Abiyala. Abiyala significa terra madura ou terra do florescimento. O que foi que aconteceu? Chega o colonizador, diz o seguinte, agora não é mais Abiyala não, agora é América. Entendeu? E vocês, ao dizer América, vão estar reconhecendo América Vespúcio. E vocês, ao ensinar isso, ensinam que o processo é assim. Ou seja, interditou quem estava aqui, a língua, a cultura, porque se a gente tirar a língua, a gente tira tudo. Né? O Nego Bispo diz o seguinte, quem nomina, eu achei tão bonito ele dizer, quem nomina, domina. Porque nós somos da palavra. Então, quem nominar, domina. Entende? E aí o processo de renominar as coisas, de reorganizar as coisas, que não são só palavras que renominam, mas culturas interditadas que são dessoterradas e voltam a ganhar muita força novamente. Então, a questão não é só o direito à educação, mas que educação nós queremos ter direito. E é isso que a gente precisa, juntos, pensar e construir. Né? Quando você fala isso... Quem quiser falar, como Márcia, toma o microfone. E não me atrapalha, não. Não, porque assim, a gente está numa conversa, e aí quando o Walter fala dessa questão, né, que educação a gente deseja, e aí, lá em Macaé, a gente está estudando muito no mentoria. Aí você me fez lembrar. E num programa de mentoria para diretores, a gente está discutindo que escola a gente quer, que tem tudo a ver com que educação a gente deseja. E aí tem um módulo do mentoria, que é do professor Flávio, que ele fala assim, por uma escola ou outra. E aí a gente está discutindo lá isso, por uma escola ou outra, em detrimento à escola mesma. Todos os diretores têm esse exercício de fazer essa reflexão lá. Nós temos uma escola mesma. Que escola mesma é essa? A escola do colonizador. A escola que a gente reproduz há anos porque foi nominada assim. E que escola a gente realmente deseja? Uma escola outra. Mas que escola outra é essa? A escola outra
da Eleide a mesma escola, outra minha? Não, provavelmente, porque estamos em territórios diferentes. Então, temos que discutir territorialidade. Né? E aí, buscando isso, faz toda a diferença para tudo. Inclusive para o que a gente está discutindo aqui hoje, nas escolas de conselho escolar. Cada território vai ter um desenho, que não pode ser o mesmo, entendeu? Aí, só uma coisa. Exatamente. Né? Bom, esse termo, Márcia, escola outra, quando se usa esse outra, é que está muito vinculado ao debate decolonial, que eles usam muito. Uma fita. Por quê? Porque eles não querem dizer Uma qual fita é. que é melhor. Porque se disser qual é, você está instaurando de novo para os outros. Né? Eu assisti uma defesa de doutorado maravilhosa, que o argumento era, veja que nós falamos das utopias. E aí o argumento da tese era, todo utopista é um ditador. E aí aquele espanta um pouco, né? Eu que assim, todo utopista é um ditador. Por quê? Porque ninguém tem o direito de dizer ao outro como é o mundo. Entende? A gente constrói como o outro o mundo. E não dizer para o outro como é o mundo. Né? Bom, então, posição política frente ao mundo está dito e diálogo e problematizador. A palavra diálogo, ela é de... A ideia que a gente tem do diálogo é de conversa entre dois. Mas a palavra no grego de não é dois, é através. Então, no estudo com um doutorando que eu estava trabalhando e orientando ele, e ele é professor de filosofia, me ajudou demais. Ele estava me dizendo que o diálogo, ele é através da palavra. Então, não necessariamente a conversa com o outro, mas é por meio da palavra. Então, a palavra ela é muito importante, tá certo? Olha só. Escola é escolé, é grego. Pedagogia é grego. Método é grego. Andragogia é grego. Epistemologia é grego. Quase todas as palavras que estruturam o modo de pensar na academia e no processo de produção do conhecimento é grego. Isso significa que nós não somos gregos. E aí isso afeta uma coisa profunda, que a minha cabeça precisa pensar, e aí eu convido a vocês, a minha cabeça precisa pensar onde os meus pés pisam. Porque o meu corpo está aqui, nesse contexto. Cada um de vocês está em um contexto, como o Márcio falou, né? Muito bem, sobre o fórum, vai ter a territorialidade, vai ter as singularidades. Então a gente não pode padronizar as coisas. E um dos grandes problemas foi que padronizaram demais, né? E aí esqueceram as diferenças. Bom, eu pus do lado ali o livro do Paulo Freire, que para mim é um dos livros mais importantes de Freire. Paulo Freire, canso de dizer isso, Paulo Freire não é para-choque de caminhão. Não é. Porque é incrível como, principalmente em pedagogia, que eu fiz aula, todas as vezes que as meninas terminam o seminário, o tchan assim é a frase de Freire. Entendeu? Aí diga ela, Paulo Freire não é para-choque de caminhão. Não é frase de efeito. Paulo Freire, ele é importante para a gente porque ele tem uma teoria do conhecimento. Eu levei um tempão para descobrir que ele tem uma gnoseologia. Então, o que importa de Freire não são as frases de efeito, é entender como é que ele compreendeu a noção de conhecimento e o processo de construção do conhecimento. É isso que é fundamental para mim, Freire, é a gnoseologia. E esse livro aí é o livro onde está a gnoseologia. 1969, escreve extensão ou comunicação. E nesse livro ele vai construir, organizar o pensamento base dele, e a partir daí os desdobramentos, pedagogia do oprimido, todos os outros vão decorrer dessa forma de organização fundamental do Freire, que é a sua gnoseologia, que é seu entendimento de como se constrói o conhecimento. Só que Freire não foi justo com a esposa, com Elsa Freire. Não foi justo. Elsa Freire não é só a esposa de Paulo Freire, a primeira esposa de Paulo Freire, como sempre se fala. Elsa Freire teve 20 anos de docência. Dos 20 anos, ela foi 10 anos diretora de escola. E quem começou com a perspectiva de alfabetização da palavração foi ela e não ele. E a formação de Freire é de direito, a dela é de professora. E ela
organizou a metodologia, foi responsável pela metodologia da experiência de Angicos, que foi a experiência que impulsionou Freire para o Brasil todo, a alfabetização em 40 horas. E impressionante como esta mulher não aparece. É Freire o tempo todo. Hoje eu estava mostrando de manhã que quando eu visitei Palmares, para entender mais do quilômetro de Palmares, eu escutava falar de Palmares de Zumbi e Gangazumba no máximo, mas era Zumbi. E Zumbi não é o cara de Palmares. E não é nem um cara, é uma mulher. Quem fundou Palmares foi a Quatune. E não foi nem Gangazumba. Foi uma mulher que não aparece na história. E quem dirigia, quem conhecia das ervas e tratava era a Quatune. E quem chefiava a guerra era Dandara. Então as mulheres não aparecem. Não aparecem. Isso é um problema muito sério para a gente também. Então isso está em uma escola outra. Por que as nossas escolas continuam com o conhecimento que soterra o processo histórico feito por mulheres também? Né? Porque é homens e mulheres. Um período dominante, né, Tchau? Oi? Porque assim, é a sociedade machista. Porque se a mulher aparecer, tanto que tem até uma classe de ensino por trás do direito, sempre existe uma grande mulher. Né? Esse Ela discurso. está sempre atrás, olha, atrás, o que tem atrás? Filho do celular, né? Com. E veja que ela nem ficou atrás dele, né? Era ela que formulava. Era ela que formulava. Ela começou a alfabetizar com a palavração com as crianças e ela percebeu que se ela pegasse as palavras das brincadeiras das crianças, elas aprendiam mais e melhor. E depois eles vão fazer as experiências no bairro, no salão paroquial e começam. E ela que começa a organizar. Mas ela é um homem muito inteligente também, né? E eu acho que os dois fizeram. A injustiça é que ela não aparece. Eu até disse hoje de manhã, vocês ouviram, né? Que quando eu tomei conhecimento disso, eu tive uma raiva tão grande do Paulo Freire. O cara escreveu tanto livro, porque não escreveu um para a mulher dele, para dizer para a gente quem era ela. Isso. Ele fala em alguns depoimentos, mas a gente não tem, isso não é do conhecimento público. Não é. Né? Bom, nós temos então o nosso caderno 12, que foi escrito há 15 anos atrás. Ele tem duas partes, né? Ele tem a parte do conselho escolar. Nos ocupávamos muito, porque os cadernos e as oficinas que a gente tinha feito pelo Brasil tinham mostrado para a gente que era necessário deixar as coisas mais concretas de como é que se faz, como é que se organiza, né? E está nisso, sabe, o debate, a riqueza do debate não está na sofisticação do debate, não, está em como é que a gente faz mesmo, como é que a gente operacionaliza, né? E aí, a gente tem o cuidado com a essência e raiz da construção do conselho escolar. No caderno, vocês viram que eu substituí a palavra, eu pus ela no patamar dos fundamentos. E aí, foi um momento que eu estava pensando os fundamentos. Primeiro eu pensei os fundamentos da educação como sendo o alicerce, algo mais concreto, que sustenta. Depois eu me dei conta que fundamentos da educação não pode ser uma coisa tão concreta assim. Aí eu mudei para pensar que fundamentos são raízes, né, porque é algo vivo que vincula a terra, que é viva também, pulsa. E depois, hoje, depois da neurociência, eu dei uma estudada também, e para mim hoje o fundamento, ela é rede neural. Nós temos neurônios que são ativados, e que esses neurônios ativados constroem redes neurais na gente, e a gente tem um problema muito sério, que é a pergunta, por exemplo, quem é esse que fala em mim agora? Afinal de contas, o que é isso que nos faz estar vivos? E onde é que está isso? Né? Que alguém que está morto parece que dorme, alguém que dorme parece que está morto. O que é que acorda? Confundiu, hein? O que é que acorda? Deu um nó. É coisas tão simples, não é? Mas que nos faz pensar sobre o que é que me faz, por que eu digo estou vivo, né? O que é que me dá essa ânima? O que é que me faz? Bom, então hoje são redes neurais. O gestor e vice-gestor da escola como organizadores do grupo articulador para a criação do conselho escolar. Isso é que vocês viram, está escrito lá, no sentido de que, de fato, o que ela falou hoje aqui, sobre o diretor, a diretora, como a mola propulsora mesmo. Uma pessoa faz muita diferença.
Tanto a gente pode ter um diretor que articula, que mobiliza, que organiza as coisas. Alguém aqui, vocês são da secretaria, né? Não são diretores, não. Já foi, né? Você sabe como ser direção é exigente, né? Eu também fui, eu gostei. Fui professora de todas as turmas, diretora, secretária. Olha, então isso é bom porque vai ampliando a visão da gente, não é? Cada lugar que a gente ocupa amplia a visão da gente. Priscila também é, né, Priscila? Diretora? Eu também. Priscila também Eu foi. Ao mesmo tempo, não. Eu fui tudo Fui mesmo etapa, tempo. dirigente. Agora é uma coisa assim que a gente diz, mas que a gente pode pensar sobre isso. Porque de fato o princípio político da gente, de organização, eu penso que ainda é muito Aristóteles, sabe? Se vocês quiserem se apropriar mais das relações políticas que a gente estabelece, é ler o livro A Política de Aristóteles, está tudo lá. A forma que a gente se movimenta, que a gente se relaciona, que a gente se organiza, está muito lá em Aristóteles. Ele diz assim: como é a política? Aí ele diz: como é a natureza? Aí ele responde: os animais fracos se submetem aos fortes. É assim a política na polis. Aí ele completa: uns nasceram para governar e outros para serem governados. E bem faz quem nasceu para ser governado a aceitar, que é isso mesmo. Aí a filosofia serve para tudo. Porque tem uma passagem na política que é muito interessante, que Aristóteles não era tão forte assim. Aí ele escreve: ver aquele homem, que era bem forte, né? Um escravizado, o corpo dele é feito e talhado para carregar peso. O meu não. Entendeu? Sapato, né? Então, os filósofos, é isso, sabe? É só isso, não é Aristóteles. É para justificar. É só isso. E aí, como é que a ideia dele se torna forte quando os outros acreditam? Isso aí. Então, o discurso forte é um discurso partilhado. Então, não é que seja demais as coisas. Claro que Aristóteles teve importância em elaborações, né, da ciência, coisa toda. Mas O cunhado tem assim, 2 metros. Ele falou assim: bom, você está muito magrinho e muito baixinho. Aí eu falei assim: enquanto você usa os músculos, eu uso a mente. Você pode usar o argumento como você quiser e desejar, não é? Uma vez eu aproveitei também na pós-graduação. Eu cheguei atrasado na aula e a professora disse: você está muito atrasado, Walter. Disse: professora, se a senhora provar que o tempo não é o modo do ser, eu cheguei atrasado. Mas quando o tempo é o modo do ser, eu estou no meu tempo, eu estou na hora. Não está nesse Muito bom. A gente não dá argumento, né? Não provoca quem sabe responder. Mas aí deixa eu seguir a aula. Vai sentar, vai na escola. Mas bem, então, o diretor de escola, isso que eu estava falando, é que assim, a gente ainda depende, né, da hierarquia. Se a diretora for muito bacana e ela tiver um entendimento de coletivo, as coisas podem fluir. Ela tem importância muito grande, vocês viram isso. Se for o contrário também, o inverso vai acontecer, provavelmente, né? Bom, o grupo articulador, a gente falou do grupo articulador porque não podia ser criado, vocês viram lá no caderno, não pode ser criar conselho para dar satisfação à secretaria, entende? Não pode criar só por uma questão de vamos criar um conselho, mas é preciso um grupo articulador, um pequeno número de pessoas que mobilizem. Mas mobilizar é mobilizar vontades, é mobilizar a vontade de querer. Né? Mobilizar não é só reunir um número X de gente, não, é muito mais. Ixi, mas eu estou falando isso agora e pensando como é difícil mobilizar. Porque mobilizar é mobilizar o outro no outro, não é? Afetar. Convencer. Bom, isso que eu ia falar, da afetação, é afetar. Agora, eu sinto muito que quando você transborda, você já afeta. Entende? Porque para que apaixone-se por mim, eu preciso ter um grande amor por mim, porque amo profundamente a vida. Então, se eu não me entendo, se meu fogo não acende, sabe, não transforma nem toca. Então, eu preciso ter fogo aceso. Perfeito. Para poder transformar, para poder tocar. Isso funciona muito bem. Quando eu estou
tomado da ideia. Quando eu estou na obrigação, não vai ter tanto efeito. Não flui. Quando eu falo sem precisar dizer a ninguém, convencer ninguém de nada, mas como está em você, o outro sente. O outro sente. Quando o que você fala está dizendo mesmo porque é você ou quando você é fake, sabe? A gente sente. De cara a gente percebe quando a pessoa é fake, né? Porque ela não é ela, não é verdade. Ela não sente o que ela está dizendo. Então, é muito mais do sentir do que necessariamente da palavra falada do ponto de vista da sofisticação. É do sentir. Então, a gente fala das veredas, reflexões sobre a relação entre conselho escolar e unidade executora também. Aqui a gente estava começando a discutir unidade executora e conselho escolar. Tem um problema muito sério nas experiências de unidade executora e conselho escolar. Opa, bom assunto. Se quiserem falar, Bom tema aí. Pode começar. Algumas experiências que eu pude perceber, elas meio que submetem o conselho escolar ao financeiro. Isso. E aí desvia totalmente da razão do conselho, que é o pedagógico. Inclusive o financeiro é para estar submetido ao pedagógico e não servir. Né? O dinheiro tem uma razão de ser, que é o pedagógico, que é possibilitar a democratização do conhecimento com as pessoas no interior da escola. Mas aí passa a ser a razão. O dinheiro, a ocupação do tempo todo na prestação de contas, na licitação, porque também não é fácil fazer esse trabalho. Né? Nós conseguimos a descentralização, foi um avanço muito grande a descentralização. Quando eu era diretor de escola, eu fui da coordenação e do conselho. Então, eu me lembro muito bem que eu passei uma manhã todinha na Secretaria de Educação para pegar 5 litros de álcool. E por que eu precisava de 5 litros de álcool? Para poder o mimeógrafo era álcool para as crianças, para rodar. Então, 5 horas da minha vida foi desperdiçada esperando álcool para levar para a escola. Isso hoje está superado. Acabou. Então, a gente avançou muito. Eu acho muito estranho quando alguém diz, a gente não avança, a gente não. É porque você não está olhando a história. Você está vivendo a história, se tiver, você está vendo acontecendo. Como as transformações estão acontecendo. Né? E nós estamos envolvidos no processo histórico. Bom, então isso aí vocês podem falar mais se quiserem. Parte 2, raízes e processo de criação e movimentação do Fórum de Conselhos Escolares. A primeira é a concepção política educacional do Fórum de Conselhos Escolares. Depois do Fórum de Conselhos Escolares, uma estratégia de diálogo entre a comunidade escolar e local com o governo. Veja que essas ideias que estão no caderno, elas são de 2009. Então, o que foi que aconteceu? Ali, a gente tinha experiência. Essa experiência começa a organizar o pensamento. Esse pensamento começa a se materializar, essa materialização começa a tensionar, e aí a gente, enfim, consegue a lei. Né? Porque as leis, elas são produtos de tensionamentos sociais também, nem sempre, mas muitas vezes. Então a gente começou a trabalhar aí, muito mais na ideia que a experiência de Fortaleza trazia para a gente, era que os conselhos escolares, e hoje está bem desenhado no artigo 14, o conselho escolar, ele é um órgão deliberativo. A gente levou um tempo discutindo isso para escrever esse módulo 5 agora. O conselho escolar é órgão deliberativo. O que é que isso diz? Que ele compõe a estrutura de poder da escola. O conselho escolar delibera. Mas já o fórum de conselhos escolares tem caráter deliberativo. E a gente ficou assim. Por que um é órgão deliberativo, é direto, e o outro tem caráter deliberativo? Né? Porque não necessariamente tudo que é decidido já é implementado. Então, a gente tem essa diferença muito grande. As decisões do Conselho Escolar, como está no artigo, como é órgão deliberativo, deliberou, pode executar. O do fórum, não. Né? Porque a deliberação do fórum pode ter implicações com o parlamento da cidade, com a Assembleia Legislativa, ou com o Congresso Nacional, qual é a deliberação. Então, a deliberação da gente não necessariamente é imediatamente implementada no fórum. E a ideia trabalhada em Fortaleza, que eles tiveram experiência, foi que a mesma ideia do princípio político de várias cabeças pensam melhor que uma. Juntar conselhos escolares dá muito mais força para negociar com a prefeitura ou com o Estado do que a escola ficar isolada com o seu problema, porque existem muitos problemas comuns a unidades de ensino e que o fórum pode estar discutindo essas coisas, como fazer.
como o fórum também pode discutir referências educativas para essa escola outra, entende? E aí as escolas em comum começam a implementar essas coisas, né? Interessante que vocês são de Secretaria de Educação, a maior parte, e a gente está pensando num movimento meio que de rebeldia dos conselhos escolares. Esquenta não. Mas o que é que a gente está pensando no fundo? No fundo, a gente está pensando em envolver o nosso povo com a sua própria história. Isso. Porque os ricos do Brasil, tudo que eles fazem é para fazer com que o povo fique fora do processo histórico. E a luta da gente é para envolver o povo no processo histórico. É isso que a gente está tentando fazer, né? Mestre Walter, hoje não, deixa eu tirar uma dúvida. Não, só perguntar mesmo. Eu fiz a leitura no final de semana, até falei com o Márcio, compartilhei com o Márcio desse caderno 12. E aí ficou uma dúvida. A dúvida é a seguinte: unidade executora. Aí foi criada a PAN, Caixa Escolar, né? Para assumir essa unidade executora. E o Conselho Escolar, ele tem agora, né? Mais ainda através da lei, quem delibera o que vai fazer é o Conselho. Então, o que ficou claro para mim nesse final de semana é que, na verdade, o gestor lá daquela unidade executora, ele só vai executar, ele não pode. Só que isso não está acontecendo. Hoje o que está acontecendo é que está tendo essa confusão, e aí eu já falei isso, né, na live, as pessoas estão utilizando a PAN, e quem gesta a PAN está definindo o que fazer. E aí quando eu vi isso, eu falei, agora encontrou as ideias. Foi o que você falou, eu queimo o conselho. Eu gosto muito, sou apaixonado. Eu entrei nisso, mas enfim, só uma história mais para frente. E eu entrei nessa vibe de conselho e eu sou apaixonado, eu quero entender e quero fazer a coisa acontecer. E eu vou para a escola e falo, não, calma, não é assim, vamos lá, vamos fazer. E aí eu fiquei muito preocupado com isso, que hoje a gente está com uma dificuldade no estado do Rio de Janeiro, porque algumas secretarias não estão assim fazendo esse fortalecimento de falar que o conselho é que define, entendeu? Está deixando as APANs definirem. E isso, assim, está sendo cômodo para alguém. Alguém acha isso legal porque ali eu defino quem é o grupo que vai fazer parte daquela unidade executora. Já o conselho não, tem toda uma regra. Sim. Então eu queria entender um pouquinho se eu estou no caminho pensando certo, se eu estou errado, se o que eu li é isso. Como é que vocês pensam? Diga aí, Márcia. Você fez uma provocação muito boa. Porque penso que o que Ivan traz é importante, porque assim, quando a gente lê, a gente faz a nossa leitura. E será que né? E será que a nossa interpretação é aquilo que o autor quis dizer? Você disse, né? Eu lembro, aí eu me lembrei até de Carlos Andrade, né? Num vestibular, quando perguntaram, ele falou, mas eu não quis dizer nada disso. Né, porque tinha no meio do caminho tinha pedra, lembra? Aí o rapaz contestou e chamaram o Carlos Drummond, depois até tiraram o autor vivo mais por conta dessa história. Então, quando o Ivan fala isso, a gente tem que ter um cuidado, eu falei isso para ele, né? E agora ele falando aqui publicamente, a gente está provocado a responder. No caderno 12 tem um quadro, lá na página 54, 55, será alguma coisa, né? Lá e que vem assim, o que é conselho escolar, separadinho, e o que é unidade executora. Aí vem lá, o que é obrigatório? Conselho escolar não precisa ter natureza jurídica, não sei o que, blá, blá, blá. Unidade executora é obrigada a ter natureza jurídica. Quem compõe o conselho escolar? Isso aqui. Claro que, lembrando que agora tem a lei atual que vai alterar algumas coisas, porque como o Walter disse, já tem um tempo que foi escrito. Enfim, aí vem esse quadrinho. Depois desse quadrinho, tem uma outra parte dizendo quando o conselho escolar também é uma unidade executora, que é onde tem a fusão, né? Que é em vários lugares é fundido e tal. Então, o que a gente tem que lembrar? Quando o Ivan fala assim, aí esse é o pensamento bem meu, tá? Quando ele fala assim, o conselho pensa e a unidade executora executa, porque o nome já diz, né? Execução. Só que a unidade executora, na sua origem, na sua raiz, que a gente vai lá pegar e ver, o nome ela é unidade executora porque é para executar um recurso público. Que recurso público é?
PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. E é uma obrigatoriedade legal instituída pelo Fundo Nacional de Educação, porque ele não pode repassar o dinheiro para a escola, porque a escola é um órgão que pertence a um ente federado. E sendo um ente federado, esse dinheiro teria que ser repassado para a Secretaria de Fazenda. Entendeu? E a Secretaria de Fazenda distribui para a educação, enfim, que hoje agora tem a obrigatoriedade das Secretarias de Educação terem um CNPJ, antes não tinha, então ia para a Fazenda e assim. Se fosse dessa forma, o que acontecia na configuração do recurso? Teria que pegar o dinheiro e distribuir igualmente para todos os números de escola. Só que a gente sabe que no ordenamento lá do FNE eles criaram uma outra regra. Para a escola do Val tem 1000 alunos, é por número de alunos, ganha X, para ela outra, enfim, tal. Então, por isso o dinheiro vai direto para a escola. Quando você lê o manual lá de como criar uma unidade executora, que é executar o recurso, ele traz desde a sua origem que a fundamentação básica é o que você acabou de falar. É o processo de ensino-aprendizagem. Tanto que vem dizendo lá qual é a razão, todas as resoluções, que agora é a resolução 15 que está em vigor, ela vem trazendo lá o que pode, o que não pode, quais são as definições, e ela diz quem é que tem que compor essa unidade executora. Pais de aluno, professor, ele só não fala da comunidade local. Então ele fala os mesmos personagens que estão aonde? No conselho escolar. Ele tem a mesma finalidade quando ele diz que é para usar o recurso com esse destino. E ele diz que qualquer decisão tem que ser colegiada. Que o membro nato é o diretor, mas ele não tem poder de fazer sozinho. Ele diz que eles decidem. Então a unidade executora pode decidir. Ela delibera, está lá. Então não tem isso que aqui delibera e lá executa. Não é isso. A unidade executora pode executar e pode deliberar em colegiado. Mas o caderno entendeu? Deixa claro isso. Não, o caderno 12 não fala disso. Ele não fala disso. Não fala. Entendeu? Não, ele não fala. Né? Ele não fala isso, Ivan. Ele não é por isso que eu fiz a pergunta. Entendeu? No entendimento da leitura. Isso é o entendimento, entendeu? assim, desculpa, Não. minha opinião é errônea. Né? Ele não fala disso, porque ele vai dizer isso, que a unidade executora tem esse poder. Está lá nas resoluções. Aí o conselho escolar, o caderno 12 e tudo mais, ele também pode deliberar, também pode decidir. Aí, assim, no meu entendimento, quando tem separado, e por isso eu luto, a minha bandeira é unificar, porque o que eu Ele já fala estudo, disso, quando unificar, tem que lembrar que não é só para executar recurso. Ele fala isso no caderno. Exatamente, porque assim, qual é a minha luta aqui? Eles não viram conselho, mas só fica pensando no recurso financeiro. Exato. Aí assim, a minha luta vendo o Rio de Janeiro é o seguinte, quando tem dois separados, eles acabam entrando em conflito. Tudo que a gente quer é união. Como é que a gente divide uma escola? Essa é a primeira coisa que a gente deve pensar. Segundo, se um pensasse e o outro executasse, seria como se fosse o quê? A Câmara e o Executivo? Não é isso. Né? Não é isso que a gente está pensando em divisão. Aí, o conselho escolar lá no caderno 12 para mim, quando ele diz isso assim, ele delibera, se tivesse em separado, ele delibera e encaminha para cá, para a unidade executora, pensar e tal, mas aí a unidade executora, com o poder do dinheiro ali, ele poderia executar se fosse a questão financeira, sim ou não. Então, por isso essa grande briga, essa discussão, por isso a ideia de tentar unir esses dois, mas com esse caráter. O que a gente não pode é fazer o que Walter falou, transformar o dinheiro com um único caminho a ser seguido. Não é isso. Como é que eu estou gastando dinheiro para quê? Eu estou para pensar no processo de ensino-aprendizagem com sucesso para o meu aluno? Se não é, eu estou comprando um móvel para a sala da diretora para ficar belo? Eu até falei isso, eu não tenho nada contra. Se o diretor me provar que a sala bela vai trazer a família para dentro da escola, vai agregar valor, pode comprar. Foi uma decisão colegiada. É isso que todo mundo entendeu, que aquilo ali é prioridade para atrair a família para a escola ou para receber os alunos que precisam estar num cantinho mais acolhido? Ok, agora se não vai ser feito, entendeu? Então é isso, tá? Algo mais? E
Ivan, eu acho legal, porque depois de você e Márcia, realmente precisa trabalhar na fusão. Precisa. Para mim tem que fundir. Até porque, Valdo, se a gente fundir... E não submeter o dinheiro, não submeter o pedagógico ao dinheiro. Se a gente fundir, até para a gente cobrar algumas coisas, vai ser muito mais fácil. Porque hoje, assim, onde só tem conselho, o FNDE só conversa com quem tem associação, não sei o quê. E o conselho, se não tiver nada, ninguém cobra dele. Então, a única forma de fazer o conselho virar essa potência é quando fundir, entendeu? Inclusive, agora, no programa que é o PROEC, Programa Escola Comunidade, muitas unidades escolares em municípios aí não foram contempladas por não ter conselho. A falta do conselho é como é que está impedido, entendeu? Tem gente no Ministério trabalhando direto, Entendeu? condicionar o conselho, Isso é política de indução, né? É isso. O Ministério Agora manda o Ministério inclusive juntar. Exato. Entendeu? É isso. É isso. Pedir que faça fusão. É a primeira vez que Até porque- vem pra mim assim. Mestre Valdo, até porque fazer criar um colegiado é difícil, ainda mais criar dois. Todo mundo reclama que criar um conselho é difícil. Aí vai ter uma ponta do conselho. E a guerra? E a guerra, ainda tem isso. E os dois não têm que ser. Pensa nisso, é Câmara dos Vereadores contra o prefeito. Exato. É isso. É isso que acontece na escola. Agora, eu imagino que algumas secretarias vão ter resistências também. É isso. Porque já está montado o grupo da Exatamente. Não mexe nisso não, dá trabalho. não é. Então eu não sei como todo mundo pensa, mas ficou muito claro para mim que a política é mesmo política, né? Isso era uma aflição que eu tinha. A gente teve um debate com o Vitor Paro lá em Vitória do Espírito Santo, e a proposta dele aí, a partir do debate, a cidade decidiu fundir o Conselho e a Unidade de Agricultura. Mas não foi argumentos como vocês apresentaram, tão claros, tão justos, sabe? Lá em Das Ostras, né, Márcio? Estava junto com ela na prefeitura mesmo. Foi convencimento, mas teve resistência de algumas escolas. Mas a gente foi lá, conversou, mostrou ele. Ele por causa disso aqui, ó. Que é de Maricá, né? E lá nós já temos juntos. Só que nós estamos com dificuldade de encontrar membros para fazer parte do conselho escolar. O Carlos não quer assinar as notas. Os responsáveis, não vou estar aqui, eles vão escapando, não querem ficar mal com a direção da escola. Eles são assim. Também, a gente estava comentando aqui a questão que a gente tinha até comentado isso aqui. Isso aí. E não tem isso, o problema é esse, sai o membro, tem que mexer em tudo de novo e parar. A Márcia falou que não precisa. Agora mudou. Aí eu vi. Não, calma. Só reconhecer. Calma aí, gente. Para recomendar o Brasil. Eu só não quero perder Walter, não é que eu não quero responder. Só vou fazer isso aqui, gostaria de, assim, a gente pode montar um encontro do GAFS só para falar disso, sem problema nenhum. Me coloca à disposição. A Márcia tem que fazer mais live, eu já falei que tem que fazer live. Faço live, vamos fazer a live, já tá marcado, marca que eu vou lá. Tá, beleza. Vamos fazer 15 horas de cada um de todo mundo, a gente convida as pessoas, assim, só para a gente não perder a riqueza, porque eu estou aqui com vocês, posso ir no município, posso ir Walter não. Mas só para responder a colega aqui, para não ter uma preocupação, que essa é outra, que é o custo, que assim, de repente também era uma coisa que o FNDE, não sei se tem esse poder de conseguir. Aqui no Rio a gente tinha conquistado a gratuidade da ACA, via promotoria. A gente foi até a promotoria, conseguiu, eles. Aí depois o cartório de Resende, foi o cartório de Resende, que entrou contra a promotoria lá dizendo que tem uma lei maior, que não sei o que, os cartórios são privados, das contas. E aí, por jurisprudência, todo mundo está usando isso e agora está cobrando. Então, não tem mais como conseguir a gratuidade. Embora eu continue ficando para a gratuidade daqueles que ainda não têm a associação ou o conselho montado. E aí está conseguindo alguns caminhos. Depois ensino para vocês ficarem das férias. E aí, não precisa mudar tudo. Só quando troca o presidente
ou tesoureiro que é exigido. O resto você faz ato interno com os membros que já foram eleitos. Ali, é tranquilo. Você tem que botar as duas atas na hora da comprovação para o FNDE. Só isso, só quando troca o presidente. Então, assim, trocar o presidente, e aí por isso que é uma briga aí comigo, Ivan e um monte de gente, eu aceito as brigas, eu sempre falo assim, o melhor dos mundos hoje é o presidente ser o diretor, porque até trocar só ser. Entendeu? Mas assim, depende, aonde é eleito não troca, entendeu? Demora. E é o tempo que vence o conselho. Aí é o único caminho, entendeu? Mas vamos parar aqui, depois a gente continua, tá bom? Então vocês vão fazer uma sessão, né? Vamos. Combinado. Tem uma live aí para fazer. Então era legal vocês escreverem alguma coisa sobre isso. Aí, ó. Porque este é um nó danado para todo mundo. Aqui Para o no Brasil Rio, todo mundo. aqui no Rio conhece. Eu acho que vocês têm a condição de escrever algo que ajude a gente a se orientar. Obrigado. Deixou meu coração mais calmo agora. 2025 eu vou começar melhor. E vocês já leram também, né? Se quiserem falar algo, eu perguntar. Aí são os últimos pontos. Vejam que o caderno 12 é um caderno de 2009, é um caderno sem força de lei, é um caderno muito mais provocador, no sentido de a direção é essa, do que necessariamente o que a gente tem agora. Porque agora a gente tem, né? A gente tem a possibilidade de instaurar. Agora é instaurar. E por isso que agora a gente está exigido a pensar mais e melhor sobre, afinal de contas, como vamos executar. Né? E aí, sim, isso aqui é só o seguinte, não precisa gastar muito tempo com isso, não. Mas só dizer para vocês que a lei, ela é produto de tensionamentos sociais. O primeiro que vocês viram lá no caderno, né? O primeiro conselho escolar que a gente tem, registrado em 1925 em Santa Catarina, que é o Conselho Escolar Familiar. Depois a gente vai ter uma experiência de... Esse conselho, vocês viram isso lá? Todo mundo viu? Que é a primeira grande experiência que a gente tem, pelo menos registrada, isso aqui foi uma professora que trabalhava na Secretaria de Educação, ela me ligou de noite dizendo, Walter, eu achei aqui uma coisa maravilhosa, ó, um decreto de um conselho escolar de 1925. Vai fazer 200 anos então? Ano que vem? O conselho? 200 anos. Não, ali é o decreto 1882 de 1925. Tá, 1925. Primeiro vai fazer 100 anos. Primeiro registro, pelo menos que eu consegui até agora. Né? Só que esse conselho escolar, ele foi criado por um coronel em Santa Catarina, para que lá na zona rural fiscalizasse os professores. Né? E aí ele chamou de Conselho Escolar Familiar, que era para controlar. O primeiro e segundo já deixam bem claro, né? Fiscalizar o trabalho dos escolares. Como as escolas estavam bem distantes, então cria o Conselho Escolar Familiar para fiscalizar o trabalho das professoras e professores. Depois, no pleno ditadura militar, e aí esse dado ele é importante para a gente perceber que a nossa luta, ela nunca deixou de existir no sentido mesmo da democratização das escolas. Em plena ditadura, a gente vai ter a experiência em Minas Gerais, de criação do colegiado de escola. Né? Então, a gente, mesmo na ditadura, a gente está se movimentando. A gente nunca se acomodou. Nunca parou. Isso, a gente nunca parou. A gente nunca parou. Nem na ditadura pesada, que é a década de 70, a gente parou. A gente construiu colegiado de escola. Depois, no estado de São Paulo, também se constrói, né, em outubro. E em Natal, a primeira eleição que a gente vai ter é em 82, quando ainda a ditadura estava saindo, a gente fez na Escola Vereador José Sotelo. 3 anos depois dessa experiência, a Escola de Natal, a gente vai ter em Porto Alegre a primeira eleição direta do município. Eu acho que Porto Alegre foi a primeira capital que fez eleição direta entre a ditadura e a abertura que nós tivemos política. Então, em 1985, Porto Alegre faz as eleições diretas para diretor e em Natal, 1987. A diferença é que em Natal você vai ter um conselho escolar.
Em Porto Alegre você tem eleição de diretor, em Natal você tem eleição de diretor, mas tem o conselho escolar também, de 87. Aqui a gente já viu, todas as leis de municípios de estado vão precisar ser atualizadas com a nova LDB, aí está onde, por isso que eu estou pedindo a vocês que escrevam para a gente, escrevam mesmo. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Então. Quando fala da legislação, aí está falando, cada município, você acabou de falar isso aí agora, eu peguei esse gancho também. Município, estado, muita gente distrito. estava com dúvida disso. Todo município vai ter que criar uma lei ou ele pode ser a legislação dele que seja um decreto, ou vai ter que ter uma lei no município? Rapaz, até onde eu recordo, vai ter que ter uma lei. Quem tem decreto, portaria, não sei o que, não. É uma lei. Uma lei. Vai criar uma lei. Os municípios, os estados e o Distrito Federal. Eu tenho que criar a lei que já está promulgada. E aí vai precisar atualizar. E aí esse aspecto da Tem lei. Mas a lei tem que se adequar. Aí essa nova lei, se der em conta, já está instalada. Mas Saquarema já existe. Mas se adequou a essa lei? Qual é a diferença? Que com a lei, com o artigo 14, o que foi o artigo 14 também? Nós tivemos os encontros nacionais, a gente teve a presença de Erundina, não sei se você está vendo. Não. A gente teve a presença dos deputados, o ministro sempre ia à abertura dos encontros e se fez o projeto de lei. E aí esse projeto de lei foi aprovado em agosto, acho que é 2 de agosto de 2023, que mudou a LDB. Gente, eu quero dizer a vocês que eu fico muito feliz porque a gente conseguiu, isso é muito forte mesmo, o nosso movimento nacional conseguiu mexer na LDB. Para a gente mexer em lei municipal e estadual, não trabalho da moleste, né? Imagina mexer na LDB, a gente conseguiu. A força da educação ninguém segura não, né? Agora é o seguinte, a gente estava discutindo, quando estava escrevendo o módulo 5, que o fato do único fórum, ser o fórum dos conselhos escolares que está na LDB, não faz a gente mais nem melhor do que o fórum de EJA, do que o fórum de educação infantil, do que o fórum nacional de educação, né? Isso só põe a gente a responsabilidade histórica. E o que é que a gente vai fazer com isso? Estão fazendo, a gente tem que fazer também. O que é que a gente vai fazer com isso? Né? Então, o conselho escolar tem uma mudança muito grande, porque agora o conselho escolar, em lei, é órgão deliberativa. Está instaurado, acabou-se. E aí a gente vai ter que trabalhar isso. Eu vou até alertar o Roberto também, o pessoal do MEF, sobre a relação de dada executora e conselho, que não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Isso mexe muito na indução política, nas relações. Você não tem noção. Muito definir algumas coisas. Cláudio, uma lei. A gente está querendo fazer um outro movimento na Keila. A gente já está querendo provocar o seguinte, dentro do VAR, né? Tem lá as condicionalidades, que a palavra do momento agora, a gente brinca que assim, a palavra do momento é condicionalidade. Né? Mas quase tudo é condicionalidade ou elegibilidade. E aí, um dos critérios do VAR é provar que você teve consulta pública para o diretor ou critério de mérito de desempenho lá, e aí o meu era só dizer que isso. Agora, neste ano, eles já foram um pouquinho a mais, assim, não basta só você dizer que teve, porque dizer que teve um monte de gente igual isso aí. Você falar, hoje não tem que fazer, amanhã todas as leis são criadas, copia e cola. Vai lá, bota lá. Isso é uma tendência. Faz essas loucuras. Publica e fala que tem. Publica e fala que tem. Aí eles avançaram um pouco mais, que eu achei diferente. Esse ano, além de você dizer que tem, você tem que mostrar qual é o edital que tem isso. Né? Daqui a pouco eu achei que vou pedir até as listas de presença. E a quantidade de gestores que foram eleitos. E quantidade de gestores que foram eleitos, enfim. A nossa ideia é provocar e pedir também que tenha os conselhos escolares. Qual é o outro órgão? Se colocar isso como condicionalidade, fechou. O Brasil inteiro vai ter conselho escolar. Eu vou falar para o verdade. Coloca, gestão democrática, ele tem. O Roberto está dizendo que ele está se movimentando, onde ele puder botar como condicionalidade. Mas a gente já está, a Tereza Leitão, né? Aquela senadora, a gente já vai escrever para ela. Vamos começar a provocar todo mundo. É assim que começa o movimento. É isso?
dia de hoje já valeu a pena. Agora, isso aqui a gente ainda estava discutindo sobre o Fórum de Conselho Escolar, que é um colegiado de caráter deliberativo, que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares. E tem mais uma coisa aqui, não é só isso, né? Garantir a qualidade da educação. Acho que nas duas coisas, né? Que é a meia ponta. Bom, aí a gente tem algumas perguntas que a gente começou a se fazer também. Eu vou terminar nas perguntas, tá certo? A primeira pergunta é quais são os primeiros procedimentos para a criação do Fórum dos Conselhos Escolares. Tem uma palavra lá que a gente deu um nó danado para a gente pensar, que é circunscrição. Na circunscrição. O que é a circunscrição? Então a gente começou a pensar na possibilidade de um Fórum de Conselhos Escolares ser o Fórum de Macaé. O Fórum Municipal dos Conselhos Escolares de Macaé. E o Fórum Municipal dos Conselhos Escolares de Macaé envolvia as escolas estaduais e as escolas privadas. Depois a gente se deu conta que um ente não pode estar com ingerência no outro. Então, a ideia de circunscrição fica fechada nele. O Fórum dos Conselhos Escolares do município, o Fórum dos Conselhos Escolares do Estado. E aí, como é que a gente a gente conseguiu, depois de muita discussão, entender, interpretar, consulta também o pessoal. Mas é conversando que a gente se entende. Por isso, eu estou trocando a palavra para territorialidade, entendeu? Assim, o teu território, qual é o universo do seu território? Aonde você tem diferença? Né? Como é que cada território vai se comportar para poder funcionar? A gente foi para o conceito também de território, mas depois a gente viu que estava muito amarrado mesmo na lei, é a circunscrição. Ou seja, é o fórum dos conselhos escolares do município de Cabo Frio. Entende? Então, veja. Mas aí vai ser um conteúdo. E aí, então elas vão ficar soltas? Aí é convite. Aí só faz convite, entendi. Bom, como serão escolhidos os representantes dos conselhos escolares para integrarem o fórum? A composição do fórum está definida. São 2 representantes de secretaria e dos conselhos escolares, 2 da circunscrição. De cada escola. Isso. De cada escola da circunscrição. Né? No caso é o município. Por exemplo, 2... Convida na rede. Pode ser, mas bem que isso difere um pouco quando você usa a ideia da circunscrição, sabe? Pode não. E a gente ficou assim, como é que o fórum pode decidir sobre uma escola privada? Entende? Complica bastante. Você invade, né? Não, você está me provocando, estou falando aqui com o Ivan. Mas a lei, que é a maior, né? Quando ela fala da instituição dos conselhos escolares, ela está falando que as escolas privadas também obrigatoriamente precisam passar. Não necessariamente. Então, aí assim, não, eu estou só pensando. Então, eu precisava me preocupar com elas. Eu fui para uma discussão numa escola privada, e aí a primeira coisa que eu perguntei foi: você vai poder deliberar? Não, ela disse: não precisa discutir, não. Você não vai poder? Só para dizer que tem conselho. Porque se fosse assim, público. Você é o dono da escola, precisa. Mas porque se fosse só no órgão público, está resolvido. A circunscrição é daquele município e o Estado pode no regime de colaboração. Mas aí você tem problemas muito sérios, às vezes você tem o governador do Estado antagonista com o prefeito da cidade. Aí eles vão ter 2 e que não quer nem conversa. Aí vai ter 2 Aí são 2 fóruns. O fórum é o Estado e o município. Aí a circunscrição entrou muito assim. É o fórum, ele é constituído de 2 da secretaria e 2 de cada conselho da circunscrição. Né? Ou seja, do Estado e o fórum de cada Estado. A gente tem uma limitação quando a gente começa 2 de cada escola, a gente vai ficar com o prefeito de escola. Aí não tem espaço físico para esse encontro. Este foi um problema inviável. Imaginem Manaus. Manaus tem 587 escolas. Em Manaus.
Ué, fórum é esse? vamos pro Maracanã, lá no caso, foi no estádio lá. Vai no estádio, Mas, Valder, essa questão da lei trazer o quantitativo, pra gente, isso é um erro. Entendeu? Ela tem que ser alterada. Isso foi o problema. Porque assim, imagina Rio de Janeiro, que é a maior rede da América Latina. Aí o fórum vai deixar de ser um fórum para discutir, para deliberar, esse caráter deliberativo e tal, para ser só um encontro de pessoas como se fosse um encontro nacional. O Xadrez ganhou muito bem no fórum. Ele tem 13 regionais, não é isso? São 13. 13 regionais, 2 representantes por regional e 2 da Secretaria de Educação. Aí não vai ser Eu vou estar feliz da lei, hoje tem todos os dois na sessão de votar viva. Isso aí está em debate, viu? Isso aí está em debate, é a composição. Porque se inviabiliza em algumas cidades. É inviabilizado. Bom, uma pergunta. O Fórum dos Conselhos Escolares terá um regimento interno? Se terá, como será construído? Quais seriam as competências do Fórum dos Conselhos Escolares? Isso aí está em aberto também. O que compete ao Fórum dos Conselhos Escolares? Como deve ser a coordenação do Fórum dos Conselhos Escolares? Necessita ter um presidente? Então a gente vai trabalhar com a lógica de presidente do Fórum, de coordenação do Fórum. Como o Fórum pode se organizar utilizando as tecnologias? Isso tem afetado muito a gente, porque a tecnologia tem nos ajudado muito. A gente já reforçou, Márcia, a ideia de baixar os cadernos, de que o curso permita baixar o material. Assim, com certeza. baixar vídeo, baixar caderno, para estudar offline. O nosso permite. O nosso permite. O daqui, que precisar aqui. Aquilo que a gente coloca lá, o pessoal pode baixar. Eu falei para a Roberta, esse curso que a gente tem audiovisual hoje, do ABAMEC, não permite. Não permite. Aí, isso dificulta pra caramba. Eu falei para eles, porque assim, vamos pensar principalmente que a gente quer avançar para os nossos responsáveis de alunos. Os responsáveis de alunos, geralmente, eles não circulam em áreas que tem Wi-Fi e nem tem internet na sua casa. Aí vou dizer que é uma empregada doméstica que a patroa permitiu que ela usasse o Wi-Fi. Se ela baixa, ela baixou e lê em casa offline, voltando para casa. Agora, em casa, o pacote dela de dados, que é aquele que ela compra. Sim. Tem É muito como. Mestre, eu vou um pouquinho avançar aí como eu falo com o Márcio e Keila lá no nosso curso lá, quando eu sou assessor técnico do curso, eu oriento elas, falo assim, gente, precisa fazer vídeo. Tem pessoas que não têm essa sabedoria da leitura e entendimento. O vídeo é super necessário. Porque a gente está falando com comunidade, está falando com pai de aluno, que não tem, de repente, entendimento. Então, a linguagem é melhor. Ele Compreende. E a maioria dos cursos do ABAMEC, eles são muito. A gente tem que ter usado mal, sabe? No geral, no nosso país, a gente tem usado mal a tecnologia. Porque a tecnologia permite uma conexão muito grande. Muita coisa. Por exemplo, a gente ainda não conseguiu. Eu fico, às vezes, viajando, vendo as coisas, e eu fico assim, poxa, todo mundo precisa saber disso. A gente não está conseguindo ainda. Não. E eu mesmo. Criar a grande rede, sabe? Que a gente acessa às experiências. Como é que está lá no Acre? O que está acontecendo no Acre? O Acre não tem nem ideia do que está acontecendo, talvez aqui entende. Como é que está lá em Porto Alegre? Como é que as cidades de São Paulo? Como é que está lá no Nordeste, no Centro-Oeste? Então a gente tem tecnologia para isso, né? Vou trazer uma experiência que está acontecendo agora no PROEC. O que acontece? O Roberto, ele tem um carinho, um cuidado, ele sempre está fazendo uma live, apresentando ponto a ponto, só que sempre às vezes fica uma dúvida. Aí você acredita que eu estou com um grupo no WhatsApp de mais de 300 pessoas? Eu entrei no grupo. Eu entrei no grupo e disse, Roberto, você é louco, porque você não vai ter condições nem de funcionar. Aí eu estou ajudando paralelamente. Mas isso é uma boa experiência. Entendeu? Porque você veja que eu às vezes acompanho muitas perguntas interessantíssimas. Aí chega o outro e responde com a experiência que ele fez. Aí, sabe? É compartilhar. Isso.
É muito bom. Uma coisa que é um nó para você, o outro já resolveu. Ele diz, ó, para mim é isso aqui, já passou, entende? Já. E essa contribuição é muito legal. Muito. Eu acho que é uma experiência louca, mas é uma primeira experiência, aquela do WhatsApp. Hoje, o que acontece? Isso aí que você está passando do WhatsApp, a gente tem que avançar um pouquinho e começar a pensar. No nosso curso aqui a gente já tem isso. O curso e a comunidade. Por que a comunidade? Eu não fico repetindo a resposta. Um colega já viu, ele vai lá e só apresenta o link. Ó, tá aqui o que você quer. Então isso facilita muito. Eu não fico respondendo toda hora. Técnica. No nosso curso porque rola demais. Sabe? Exatamente. E aí toda hora alguém vem perguntar, você tem que responder 10 vezes a mesma coisa. Então não é legal. Então se você coloca lá na comunidade, eu já aperto lá nos tópicos e eu já vou encontrar. Ah, tô com dúvida disso aqui. Apertou, já sei, tá aqui. E às vezes 10, 20 respostas. Aí você vai olhar aqui mais interessa da sua dificuldade. E as pessoas se conectam. Vocês estão com sede. Eu tive uma experiência que eu fiquei impressionado com ela. Herbert, lá de Sobral, me chamou. Herbert foi do conselho escolar. Herbert era da equipe da gente, dos cadernos e da viagem. Então ele disse, Walter, eu estou precisando que você faça uma exposição das ideias da onde eu falo. Quando eu estava falando, que eu olhei do lado, tinham 44 mil pessoas conectadas. É isso mesmo. Né? Então a gente pode fazer falas para 50 mil, 100 mil pessoas conectadas. E elas podem conversar com a gente. Então a gente está precisando aprender mais o uso da tecnologia. Né? E a gente então pensar o uso da tecnologia no fórum dos conselhos, a ideia de rede. Isso. Eu só tenho a ideia de rede, mas eu não consigo, porque eu sou ignorante da tecnologia. Como materializar a rede? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma união aí que eu sei essa parte. Pronto. Eu te ajudo nisso, pode ter certeza. Eu te ajudo nisso, pode ficar tranquilo. Aí isso a gente precisa aprender também, que é muito potente. Como será a periodicidade das reuniões do fórum? O fórum demanda alguma estrutura física ou de recursos humanos? Se sim, quem providencia? Entende? O fórum dos conselhos escolares do município de Macaé vai ter um espaço físico ou não, como é que financia, como é que acontece. Isso que a gente precisa interpretar, essa lei que a gente pode acionar por ela. Isso. Né? Como está lá, como é que a gente pode trabalhar? Quando você fala isso é importantíssimo, porque, por exemplo, os fóruns municipais de educação, que eles estão, em alguns lugares são adormecidos e agora acredito que eles vão ressurgir, porque quando foi extinta a SAS, aí deu uma quebrada. Agora que ela está aí, a gente está sabendo que ela está voltando, já estão se movimentando, já está tendo encontro do Brasília, já estão produzindo material, daqui a pouco já está aqui no Rio, por exemplo, a professora Malvina já está convidando via escola estadual todo mundo a refazer quem não tem os seus fóruns. E lá sempre falava disso, assim, qual é a coisa a partir do poder público, né? No fórum. Porque ele vai ser paritário. E ali não é paritário, quando você tem só 2 técnicos, será quantos outros de conselheiro. Nos fóruns municipais tem a paridade, que é do poder público com as indicações da sociedade civil. E aí lá sempre diz que o poder público precisa fornecer um local, isso e tudo, porque se deixar só entre os voluntários, vai reunir na casqueta, acabei de falar. Entendeu? Quer dizer, onde vai? Não vai acontecer, porque as pessoas vão até começar se juntar. Se não tiver apoio, não, gente. Precisa de apoio. Todos nós temos o mesmo ideal. A ideia vai ficar assim, mas daqui a pouco você vai cansar e falar, poxa, estou na minha casa, tá gastando os grupos, não sei o quê. Então tem que ter realmente local para isso. Do poder público. Chagas, quando estava na secretaria. E temos que lembrar que o público é de todos, né? Que a gente tem que parar de achar que o público é alguém lá que é um ponto, não é não. O público é de nós somos o dono. O público é de todos, não é de ninguém, é o contrário, nós somos o dono. Então assim, vamos exigir deles que nós elegemos lá para que eles tenham aquilo que é nosso. E tem as escolas aí, tem seus auditórios, a gente pode utilizar também, é público. São equipamentos. O sentido maior do fórum, agora o fórum tem um limite também, porque ele está condicionado à secretaria e conselhos escolares. Então ele não tem participação, como o GAPS tem em outras instituições, não é? Bom, essas perguntas, essas coisas, se tiverem alguma pergunta, pode se posicionar.
Eu queria que a gente, Márcia, a gente poderia, quem for para o Rio de Janeiro, nesse encontro que está se conversando, a possibilidade, eu gostaria que a gente levasse mesmo como pauta discutir com o Roberto, que é do MEC, o Encontro Nacional dos Conselheiros Escolares. Por quê? Porque Herbert já pôs à disposição toda a estrutura que ele tem de Sobral. Então, provavelmente... Pode ser em Sobral, melhor ainda. Ai, meu Deus! Que sonho! Que sonho! Não, Sobral já fez bastante coisa, o Rio não, eu quero o Rio. Não, o Rio tem que mostrar onde que a educação não é só futebol e samba, não. Não, não é só futebol e samba, não, que tem educação. Não, é no Rio. Não, é Rio, gente, que isso? Mas vamos não, Sobral tem uma experiência riquíssima de que é o processo de aprendizagem que acontece de verdade. É isso. Mas a disposição do Herbert é disponibilizar todo o equipamento online. Para a gente fazer Encontro nacional presencial é maravilhoso. Pode ser até híbrido. Bora ver. Pode ser híbrido. Não, pode ser híbrido. Porque aí o grupo vai. É uma ideia. Aí, ó, é o grupinho. Ó o grupinho, ó. Não, de fato, faz não tiver transmitido. financiamento para todos. Faz o encontro transmitido. Agora, aí o híbrido eu acho que funciona igual a gente aqui, ó, tá no híbrido. É a liberdade. Entendeu? Agora, só remoto perde essa energia assim. O calor. Hoje, tudo que eu acontece é porque eu não só estou assistindo, eu vou ali e converso com você. Como que a gente teve um laço de amizade? Quantos personagens você deixou? Senão você era só um personagem artístico que eu conheci um dia. Agora, quando eu estou em contato com você, eu troco o contato telefônico, eu te convido para a gente conversar para além daquilo que a gente não se resolveu aqui, entendeu? Isso É muito mais rico. Agora não, é um chatzinho que alguém não leu e a minha pergunta ficou, não é, gente? Acho que é uma saída também, fazer presencial para o evento. Se não tem financiamento para todos. Se fizer aqui no Rio, eu vou lá vai ser lá onde foi o Rock in Rio. Eita, aí a gente tá Gostaram, né? Agora gostaram, né? Vamos mais de medida. Vamos começar com medida, exatamente. Vai ser lá, aí o pessoal vai. Agora todo mundo quer ir pro Rio. Aquela alegria que você Agora. Outra coisa bem rapidinho que eu queria falar com vocês, tá ok já a ideia da tarde, beleza? Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu tenho percebido no nosso país que quem trabalha em Secretaria de Educação não tem visibilidade. Não existe legalmente, porque é tratado como professor, professora. Quem trabalha na secretaria só tem 30 dias de férias, não tem os 45. Reduz não tem o valor que você... É verdade. Até batendo palminha pra você aqui, ó. Até ficam muito vulneráveis os processos eleitorais. Já vem pedir, já vem atrapalhar, já vem prejudicar, já vem questionar. Quando vocês... É visto como inimigo. Nada pode. Eu sou secretária de Educação na minha cidade. Muito bom. Eu sou secretária de Educação na minha cidade, de Educação e Cultura, no município de Aperibé, lá perto de Campos, São Fidélis, Cambuci. E lá, os meus funcionários, não todos, né, mas grande parte são professores, tem os 45 dias, porque tem os 30 dias de janeiro, e tem os 15 dias de julho. O que nós fazemos? Nós trocamos. Eu dou férias a todo mundo em janeiro. Eu trabalho o mês de janeiro todo. A
secretaria aberta, eu estou lá, só que as minhas professoras, elas têm férias. Elas retornam na última semana de agosto, de janeiro. E essa semana elas tiram depois de folga, durante o ano. E o período dos 15 dias de julho, também. Trabalham uma semana, um grupo trabalha, já temos rodízio, e esses dias que eles trabalham, eles tiram depois de folga também. Eu dou os 45 dias. E o salário é o mesmo, o salário não é reduzido. Só uma carta. E a gente não pode generalizar no Brasil, porque tem muitas singularidades. Mas isso é porque eu sou professora. Eu estou como secretária de educação, mas eu sou professora há 29 anos no meu município. Mas tem uma coisa, isso está estabelecido em alguma normativa, por exemplo, Não. que você adota. Eu adoro. Qualquer professora aí reconhece, sabe o que é justo. Está certo. E sobre o que eu estou falando é que, do ponto de vista legal, a gente não tem essa garantia. Não tem. O profissional da Secretaria de Educação é tão vulnerável. O secretário de Educação, os profissionais, a secretária. Parabéns, viu, por sua atitude. Parabéns. E no Brasil a gente não pode generalizar o mesmo não. Mas, por exemplo, mas eu estou velho já. Eu ia falar e o negócio escapa, sai. Nós estávamos falando questão de garantia, legal. Nós não temos garantia nenhuma sobre isso. Então, eu orientei uma tese de doutorado sobre o professor e a professora que trabalham na Secretaria de Educação. Por que eu orientei essa tese? Porque eu andei em algumas cidades do Brasil fazendo a discussão, e o título da discussão era a visibilidade do sujeito invisível, o profissional da Secretaria de Educação. Então, é muito sério o modo como tem se tratado quem trabalha na Secretaria de Educação. Muito sério, porque não existe, eu estava dando uma olhada lá, quando estava orientando a menina, na legislação não figura. E vocês, quando eu andei nas cidades, eu fui na cidade de Manaus, em Florianópolis, em Maceió, fui em Porto Alegre, fui lá em Cuiabá discutir com as secretarias sobre profissionais de Secretaria de Educação. E o que eu me dei conta foi que não existe nem um nome que designe quem trabalha em Secretaria de Educação. Verdade. Eu chego num lugar, é o técnico, eu chego no outro, é o assessor, eu chego no outro, eu estou na secretaria, eu chego no outro, eu sou o apoio, não tem nenhum nome que nomine. Assessor técnico 1, assessor técnico 2. Nacionalmente, quem trabalha em secretaria, qual é o nome que nomina? E esse nome que nomina precisa estar regulamentado também em lei e garantir os direitos, porque a gente está nessa situação. E quando chega um secretário, uma secretária que compreende o processo, age de um modo. Mas a gente não tem um aparato legal, uma existência que nos possibilite isso. E até na questão da aposentadoria, o colega está falando. Até na aposentadoria. Depois eu percebi. Todos vocês passaram por isso. Quando vocês entram na secretaria, vocês muitas vezes, no caso de vocês mesmos, vocês trabalham em formação de pessoas. Mas vocês não têm nenhuma formação para ser da secretaria. O professor da sala tem direito de texto para estudar, quem trabalha com essa comunicação tem que fazer casa profissional. O mais engraçado é que você falou, as pessoas estão formando. Então ela continua fazendo o exercício dela, que é E o problema, posto que eu compreendi nos estudos, é que não é nem só do ponto de vista normativo, é do ponto de vista político também. Porque os sindicatos, quase todos os sindicatos do Brasil, assumem uma posição muito estranha em relação ao professor da Secretaria de Educação. Sim. Quando você entra na Secretaria de Educação, a própria categoria olha dizendo o seguinte, passou para o outro lado. Deixa de ser categoria. E quase todos os lugares que eu pude ver tem um fosso separando, né, a categoria de quem trabalha na Secretaria. Quem trabalha na Secretaria é professor também, é professora também. Né? Então, a gente nem tem a formação inicial, nem a gente tem formação continuada,
Isso veio para mim quando eu trabalhei no Ministério do Timor-Leste, quando eu fui trabalhar e orientar um pouco o trabalho do Ministério de Moçambique também. Então eu comecei a perceber que para ser de ministério, para ser de secretaria, tem que ter uma formação específica. Porque você não é diretor de escola e você não é professor. Você está pensando a rede ou o sistema. Para pensar a rede ou o sistema, como é que é? Entende? Então o raciocínio tem que ser de rede e de sistema. Então a gente precisa de uma formação mesmo técnica para isso. Né? E a gente nem tem a formação inicial, nem tem a formação continuada. Então eu tenho sentido a ausência dessa discussão. Isso está ainda oculto, sabe? Não está posto. Mas eu já sinto que isso precisa ser discutido, tratado. A gente vai começar. Como é? Vamos começar. Começar agora? Pega aí. Começa agora, a gente assina aqui. E é triste. Talvez vocês passem por isso, mas quando eu vou às vezes à Assembleia dos Professores do município, eu acho impressionante. Quando chega alguém da secretaria, eu vejo que os colegas da categoria já ficam assim, pronto, já veio saber o que é para passar para o secretário. Até na escola. Política dos sindicatos. Até na escola, já vem ele, já vem ela. Que nutrem também, o pessoal do sindicato parece que tem raiva de quem está na secretaria. São aliados da gente, nós somos. Precisa recriar as coisas. Fizeram uma vez, você colocaram dois cachorrinhos. Um cachorrinho com cachecol e o outro de sargento. Aí os professores que vão para a secretaria, aquele cachorrinho de cachecol bem arrumado. E o sargento é professor de sala de aula. Entendeu? Fizeram isso. Mas essa questão que eles estavam falando da aposentadoria, para você aposentar a educação especial, na aposentadoria especial, você aposenta com 25 anos, sendo diretor, professor de assessoramento pedagógico, coordenador e tem mais um. Diretor, professor de assessoramento pedagógico, coordenador e orientação pedagógica e educacional. É o que aposenta com 25 anos. Os professores que trabalham comigo... Não, é a lei. A lei. A lei. É a lei nacional. Não, é a lei nacional. Eu não lembro o nome dela aqui agora, mas é a lei nacional. Lei nacional. Aí lá no município, os professores que saíram da escola e foram trabalhar no departamento pedagógico da Secretaria de Educação, eles têm a nomenclatura, professor de funcionamento pedagógico. Então, eles aposentam com 25 anos, eles não foram prejudicados. Eu estou sendo prejudicada, eu só aposento com 55 de idade, com 30 de serviço, porque eu saí para ser secretária de Educação. Mas se eu estivesse como professor de funcionamento pedagógico na Secretaria de Educação, eu aposentaria com 25 anos e 50 de idade. Entendeu? Mas é lei nacional, tá? É estranho a gente ser punido por si. Você ser secretária, Não é? mas então... Porque você se dispõe. É um trabalho enorme. Trabalha geralmente 10, 12 horas por mês. Continua sendo professor. Bom, alguma coisa a mais? Mas essas coisas. Só um aspecto histórico, pois não. Vou defender um pouquinho a minha categoria, né? Porque é muito importante essa questão de levar em discussão, né, dessa questão da nomenclatura, o reconhecimento de um técnico da secretaria, dito hoje como técnico. E não só visar a questão do pedagógico, o professor que está dentro da secretaria, e sim um administrativo que está dentro da secretaria, um digitador que está dentro da secretaria, porque essa é a nossa realidade em Itaguaí. Hoje a grande maioria dos assessores, dos técnicos, dentro da nossa secretaria, a grande maioria é da parte administrativa. E essa questão que a gente já colocou para a nossa secretária lá, a necessidade da formação. Eu mesmo tive uma experiência que pegaram para mim, olha, o transfer igual era para estar dentro do setor financeiro. Só que pela atual gestão, não confiar nas pessoas que estão lá, até foi um motivo também de questionamento, se não confia, por que manter? Então, assim, toma aqui, Márcia, dá conta, sem uma formação. CIMEC foi a mesma coisa. Toma aqui,
dar conta. Então, essa necessidade de formação. Então, muitas das vezes, não é só a visão pedagógica, porque muitas vezes as pessoas têm esse olhar de secretaria como uma visão todo voltada para a questão pedagógica, e não é só isso. Né? Então, essa necessidade dessa discussão, até mesmo de levar essa visão, quanto nós administrativos também que estamos dentro da secretaria, atuando como técnicos. Bacana, você amplia, né? Precisa incluir todo mundo que trabalha lá. Compõe a rede de trabalho. Isso no setor privado é fato, porque ninguém trabalha sem uma formação no privado. Agora no público é incrível. Eu fiquei lá por 6 anos, não tem. Até na nossa cidade fizeram um trabalho muito legal lá, colocaram as atribuições de cada um, prometendo que ia fazer esse tipo de trabalho, mas começou, parou, não passou disso. E todos ficam sem informação. Trabalham mesmo, vão lá e buscam essa informação, mas formação não tem. Para você prestar uma noção da questão. Eu não entendo nada de questão de obra. Aí. E o transfer igual hoje está totalmente voltado. No entanto, que o nosso município foi contemplado, foi selecionado com duas propostas. Legal. E assim, eu estou me desdobrando, a sorte que a gente vai atrás, busca, né? contato com as outras secretarias, para tentar entender ali o que são as urgências que já estão. Imagina. Isso é só dúvida. Vambora, gente. Bom, vou contar para vocês depois. Não, mas tudo bem. Você nem sabe nada, tem você mora aqui do lado. Te amo, sim. Mas é muito bom. É verdade. Obrigado. Tem uma coisa interessante também. A gente trabalha numa secretaria que às vezes não conhece a história da secretaria, como ela foi criada, né? Eu fiz a pesquisa junto com a orientanda em Natal e a gente descobriu o seguinte, que em Natal tem uma Secretaria de Educação muito nova e que foi criada em 57 e que em 57 essa secretaria e o secretário, que era o Moacir Góes, era uma secretaria que organizava e que dialogava com a cidade. Quando o processo de educação de Natal, que era uma cidade educadora, é interrompida com a ditadura, o professor Moacir Góes é substituído por um capitão de corveta. E a partir desse momento a secretaria passa a ordenar e ser um pouco antidialógica. Então a gente começou a perceber que o processo histórico da secretaria está dentro da secretaria. E muitas vezes, como a gente não conhece a história da secretaria, a gente não entende certos comportamentos. Então é uma tensão dentro da secretaria entre as pessoas dialógicas e organizadoras com as autoritárias. E esses autoritários e esses dialógicos são produtos históricos de um movimento que aconteceu e que ressoa na atitude das pessoas que estão lá dentro da secretaria. Então, entender um pouco da história da secretaria que se trabalha é importante. Como é que isso foi criado, como é que isso se movimentou, você entende um pouco mais por que a secretaria se move do modo que se move. E ela se move como se move porque ela é histórica. Ela foi historicamente construída. Então, que história é essa? E a maior parte das secretarias de educação desconhecem a história do processo de criação da Secretaria de Educação. E uma coisa gravíssima que eu acho é que as secretarias cobram das unidades de ensino os projetos políticos pedagógicos e elas não têm projeto de educação. É melhor tirar, é melhor desligar, é melhor desligar, hein? É melhor desligar. Fala aí como é a sua. Mas é uma história muito melhor desligar. triste. Nós, no Araruama, tá, gente? A gente trabalhou, fez para construir um conjunto, sonhou e concretizou o projeto político pedagógico da secretaria. Ficou bonito, ficou bem feito, ficou amarrado e ficou real. Mudou-se o governo. Sumiu o PPC. E sumiu com o dinheiro dentro. Esse, se deixasse os R$300, não ia achar. Mas a gente está na busca, porque a gente tem uma firma digitalizando todos os documentos da CPUC agora. E aí eu já falei com o menino, se você achar um negócio desse tamanho, porque ele fala todas as escolas, você me dá, porque isso vai ficar. E a gente está precisando dele para poder orientar as outras unidades escolares, né? Pelo menos as mais novas. Mas existe, tá? Mas, Adriana, isso, agora você está falando, esse documento, né? Isso tudo foi produzido no computador. Não, foi digitalizado. Não, mas foi aí vem a parte triste, deu aí no retorno.
Ela disponibilizou isso em e-mail de todos nós. Eu tinha. Só que o Gmail pediu para eu esvaziar e eu tirei tudo. E o meu pendrive também deu vírus. Então ninguém mais tem isso. Nem quem idealizou. A gente já correu, a gente já deu de CSI em Araguá. Mas eu tenho muita esperança que agora a gente vai conseguir por conta dessa digitalização. O PP ficou maravilhoso, maravilhoso. E quem fez, quem idealizou, quem sonhou e quem produziu se aposentou. Foi interessante que eu fui em Betim, a segunda maior cidade de Minas, né? E eu fui a Betim discutir sobre isso, e o secretário estava lá presente, e a assessoria dele toda presente também, e aí no debate foi muito tenso também. Aí ele disse, essa sua ideia não cabe não, porque vai depender muito de quem assume o governo. Eu disse, é exatamente por isso que eu estou pensando essas coisas. Porque o que é que está acontecendo? Nós, brasileiros, precisamos começar a trabalhar a educação. Eu vou usar um termo que eu não concordo muito, mas de política de Estado. Não vou usar de Estado, não. Eu não vou usar de Estado pelo seguinte. Essa ideia de Estado está no livro de Aristóteles. Aristóteles diz que a política, ela é... O governo e a política são efêmeros e o Estado é permanente. O que a gente assistiu recentemente no nosso Brasil é que não é. É que não é. Depende de quem assume. E depende do movimento dos bancos e dos grupos econômicos. Então o Estado não garante nada a gente. Mas o que a gente precisa começar a trabalhar e tensionar é para que as secretarias de educação deixem de ser privatizadas temporariamente pelos partidos. É o PT, é o PCdoB, é o Partido X, todos os partidos, quando chegam, instauram a sua política. Isso desmonta as escolas. Olha aqui que experiência histórica que a gente viveu. Duas grandes experiências. Uma que foi justa com o salário, com os dias de férias, mas não é uma decisão, é uma posição política que você assumiu e executou. E a outra que é efêmera, porque chega um outro governo e desmonta o projeto político pedagógico da secretaria. Então nós somos efêmeros demais ainda. E eu acredito que talvez a gente não veja, mas começarmos o debate já é fundamental. Entende? Para a gente começando a dizer, parem de meter a mão no dinheiro da educação, parem de dizer quem é que manda aqui dentro, e que socialmente nós estamos nos organizando. Isso aí. Né? Para que as coisas sejam... Você está falando, é importante, por exemplo, o VAR, para mim, é um indício disso. Por quê? Quando tinha troca de governo, né, não tem ainda, né? Pegava e passava literalmente o rodo assim, sai todo mundo e não fica ninguém. E eu acho isso um absurdo. Porque assim, trocar o secretário e tal, eu até entendo porque é um tipo de cargo de confiança e assim, eu confio no Ivan, mas eu não confio na Bárbara. Agora, os técnicos, que é esse mais que a gente não definiu, mas vamos chamar aqui de técnico, que são pessoas ali que têm uma história, que sabem, que têm conhecimento, aí eu vou e troco. A Bárbara, sei lá, pelo Walter, para trabalhar, vamos dizer, com o conselho escolar. O Walter nunca viu o conselho escolar, nem sabe o que é isso. Aí tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Eles não dão continuidade. É o que foi feito na polícia, Márcia. O técnico hoje sabe muito mais que qualquer secretário de educação que chega lá. Porque ele já passou por tantos lugares, eu mesmo só não fui parar na nutrição. O resto já fui, no almoxarifado. Então, se você me perguntar a história, eu sei. Só quer sair bem. Aí, da coisa, porque eu tô falando do VAR, que é o valor, o resultado, parar com a história de ficar só escolhendo os queridinhos e os coleguinhas. Porque se não tiver esse técnico que tem esse conhecimento, essa secretaria não vai. E outra coisa que é importante a compreensão de que a gente só defende aquilo que acredita. E se você não acreditar naquilo que você está fazendo, a Secretaria de Educação realmente vai ser um lugar de endereço, não um lugar de net. A gente vai se tornar um ninguém, você vai colocar ninguém mais. E a gente vai trabalhando, acreditando, chega alguém que desmonta, o tempo todo é muito tem que estar realimentando sua esperança, não é? Porque são todas. Gente, então eu quero agradecer a vocês todas e todos, tá certo? Pela paciência de escutar.
eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por vocês. São intelectuais mesmo, tá certo? E se autorizem a pensar cada vez mais, a criar cada vez mais. Vocês estão num caminho maravilhoso. E eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi aqui nesses dias, as meninas, Ó, eu vou pedir que todo mundo vá aí para frente para a gente ficar nessa seguinte. Alguém tira a foto depois, tá? E além disso aqui, vai aparecer ali agora, ó. Para saber quantos foram esses especiais que eles... Quantos foram esses intelectuais ao longo de 2 horas? Vamos lá. Oi? Cuidado aqui. Não, aquele Ele manda bem. Só um perigo. Não, pra cá deixa mesmo, porque eu quero vocês aparecerem mais, você tá ao vivo. Ah, é. Vem pra cá. E na verdade, eu não envolvi esse ano. Vamos aí. Vamos aí. Você nem tá lembrando de mim. Não. Você pediu para eu esvaziar o auditório para você palestrar. Você e nada. Ah, é mesmo. Tem mais gente. Tô indo. Deixa eu ver como é que tá aqui, pera aí. Calma aí.